fazer, ganhou a licitação, né, o aval da CETESB para construir a estrada no meio do Cerrado, e a gente não concordava, achava que aquilo não procedia, né? Então, por meios legais, a gente entrou com um processo judicial e ganhou, né? A gente conseguiu fazer com que a estrada que iria cortar o cerrado, a área de fragmento que a gente da trilha da natureza usa muito, seria cortada. Como havia alternativa por fora, que hoje já é consolidada, a gente entrou com esse processo e ganhou. Isso começou a estreitar muito meu laço com o Cerrado, com o coletivo, com a trilha da natureza. A gente atuava muito em conjunto, enfim. E a partir mais ou menos de 2014, eu começo a ser monitor da trilha, né? Junto com a Amandinha, com a Ari, com a Lê. Eu lembro da nossa turminha que a gente tinha na época, muito gostosa, que me dá muita saudade também. E de lá eu fiquei alguns anos, né? Como monitor da trilha do Cerrado. Nem consigo precisar quanto tempo, se foram, sei lá, uns 3, 4 anos como monitor da trilha. Então, eu comecei a ter essa vivência, né? Esses anos de vivência no Cerrado. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Mandinha, bons tempos mesmo, saudade. E eu vou falar um pouquinho também, agora eu vou contextualizar e falar um pouquinho de características. Já que a gente vai falar um pouco de flora nesse momento, vou falar um pouco das características gerais do Cerrado. Sei que nem todo mundo é da área, então acho que nunca é demais falar de algumas características gerais dele, né? Não vou me aprofundar tanto nisso, mas eu vou dar um panorama geral do Cerrado e tentar explicar um pouco do porquê ele é tão importante, porquê ele é tão diverso. E porque quando a gente vai estudar flora do Cerrado, é muito complexo também, porque a riqueza é muito, muito grande, né? É isso mesmo, Li. Acho que ainda continua mesmo. Muito bem. O Cerrado, então, ele é tido como o segundo maior bioma brasileiro, perde para o bioma amazônico, né? Floresta amazônica, sendo esperado apenas pela Amazônia. Ele ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do planeta porque é isso, né? A gente já entrou com muito uso do solo e o Cerrado é uma das que restam aí e que potencialmente pode ser ocupado. Ele é muito ocupado, né? Ele tem essa distribuição meio que no meião do Brasil, né? Na região central do Brasil, ele faz conexão com outros biomas aí também, né? Mata Atlântica, Caatinga, Floresta Amazônica, enfim, Pantanal. Então, ele meio que conecta, em termos de vegetação, o Brasil todo. Então, ele tem essa distribuição mais ou menos aí na região central do Brasil. A fisionomia que a gente está mais acostumado de ver é o que a gente chama de cerrado no sentido restrito, né, dele, que é aquela formação que a gente está mais habituado, né, a formação savânica, que tem árvores baixas, médias e de baixo porte, inclinada, tortuosa, toda irregular, retorcida e tal, com característica, né, vínculo muito forte com fogo. Então, tendo aquela cobertura que a gente chama cobertura arbórea, arbustiva, que é um extrato médio ali, e um extrato de grama, né, de gramíneas, né, um extrato herbáceo que a gente fala. Então, a gente tem a camada lenhosa, que fica mais ou menos com 3, 5 metros de altura, e uma parte rasteira também. Uma fotinha aí do Cerrado nosso, tá? A grande maioria das fotos que eu vou trazer são fotos do Cerrado, são fotos minhas, tá? Eu fiz questão de ir há pouco tempo no Cerrado para justamente quando eu mostrar as espécies de plantas aqui, vocês irem ao Cerrado nesse momento e conseguirem identificar como elas estão agora, estão com flor, estão com fruto, enfim. Então eu já matei minha saudade, estava com saudade de lá. Já matei a saudade, fiz uns registros e trouxe aqui para vocês, tá? Então, eu tenho o Cerrado Estrito Senso, que é isso que essa fotografia que a gente está mais acostumado. Essa parte aqui mais arbórea, arbustiva, troncos retorcidos, essa é uma imagem do Cerrado da UFSCar, tá?
e uma parte de gramínea, né? Uma parte de vegetação mais rasteira, convivendo aí, uma vegetação relativamente aí aberta, tá? O termo cerrado é comumente utilizado para designar um conjunto de ecossistemas. Então, apesar da gente ter esse cerrado que eu disse aqui, né, no senso estrito dele, no estrito senso, na verdade, ele é um complexo aí de formações vegetais. Então, ele vai desde áreas savânicas, matas, campos, matas de galeria, enfim. Então, ele é muito diverso em termos do que a gente chama de fitofisionomia, né? A fisionomia, o jeitão que ele tem. Muito bem, então se a gente for dar uma olhada aí nas fitofisionomias do cerrado, a gente pode ir desde áreas muito úmidas, né, com relação com a umidade, matas ciliares, mata de galeria, as galerias que formam em cima do rio, né? A matinha que tem no cerrado é uma típica mata de galeria, né? Onde o córrego é pequeno e você olha para cima, tem um dossel, tem uma vegetação que cobre esse rio, forma uma galeria em cima do rio, né? Mata seca, cerradão, que é uma parte florestal, e as formações savânicas, né, mais características, né, um cerrado típico, um cerrado denso, mais ralo, cerrado rupestre que a gente não tem, região montanhosa, tal, e formações campestres, campo sujo, campo limpo, campo rupestre. A gente tem algumas áreas aí que se assemelham muito ao que a gente chama de campo sujo, né, algumas áreas bem abertas, mas com os arbustos aí. Campo Limpo a gente vai encontrar em Rio Claro e tal, mas em Tirapina, desculpa, em outras regiões que são mais características. E aí tem algumas outras formações savânicas também, muito voltadas à umidade também, com águas, veredas, palmeiral, enfim, com buritis e tudo. Enfim, então tudo isso é cerrado, assim, tudo isso faz parte do cerrado. Então, para vocês terem ideia de como ele é muito diverso, como ele é muito, como tem essas fisionomias muito diferentes, né? Por conta disso, a gente discute sempre, né? O cerrado, ele é um bioma? Para muitos cientistas, não, porque ele é um complexo de biomas, né? Ele tem formações campestres, ele tem formação savânica, ele tem formação florestal, enfim. É muito difícil você caracterizar, limitar ele a um tipo de vegetação específica. A gente não consegue, ele tem uma variação muito grande. Muito bem, o clima da região influencia muito, né, nessa diversidade, ela é estacional, um período chuvoso em geral, né? Claro que varia muito na região que a gente está, mas em geral a gente está entrando, por exemplo, na estação chuvosa, que vai até março, e depois o período seco de abril a setembro, que varia então em termos de precipitação, a média varia de 22 a 27 graus em média. Os remanescentes de cerrado que existem nos dias de hoje desenvolveram-se sobre solos muito antigos, ácidos, pobres em nutrientes, né? Isso também pode explicar um pouco da tortuosidade ou algumas adaptações que a gente encontra no cerrado. Então, o solo do cerrado ele influencia muito no tipo de vegetação que a gente encontra lá, né? Se é um solo que é mais rico, mais pobre, ou se ele é mais arenoso ou não, o tipo de composição que existe no solo influencia muito nessa diversidade, né? Mas, em geral, ele é pobre em nutriente, concentração elevada de alumínio, ácido também, isso tudo influencia nas características que a gente vai ver. Então, essa pobreza do solo, ela não se constituiu, embora, né, o solo do Cerrado ele seja relativamente pobre, isso não foi um obstáculo para a ocupação da agricultura moderna. Então, cultivo de soja, enfim, tudo isso devastou a área de cerrado. Então, apesar de não ser um solo tão característico para a agricultura, para a tecnologia moderna isso não foi um problema. Isso foi um problema para o cerrado, não para a agricultura que devastou. Então, cerca de metade dos 2 milhões de quilômetros quadrados que a gente tem de área de cerrado original foi transformada em pastagem. Ou seja, qualquer área hoje que a gente vê de cerrado, ela é muito importante. E mais da metade dele foi devastado, né, por vários tipos de uso do solo. Então, se a gente for analisar aqui nessa tabelinha, essa tabelinha mais antiga, tal, os dados não estão atualizados, mas já dá para ter uma ideia de como, do total de área nativa que a gente tem, menos, né, de 50%, grande parte foi substituído por pastagem, por agricultura,
enfim, que devastou e que destruiu muito da área que a gente tem, que a gente tinha de cerrado, né? Então, a área total para conservação, em contrapartida, apesar, além, né, na verdade, se somando à ideia de que o cerrado é muito devastado, pouco dele é preservado, é destinado à conservação. Então, 33 mil quilômetros quadrados, muito pouco, né, comparado a 2 milhões que tem. Então, claramente é insuficiente as áreas de proteção. Então, por isso que a gente tem que lutar para conseguir mais áreas de proteção para o cerrado, porque de fato é uma situação crítica que ele se encontra, né? Então, desses mais de 2 milhões aí de quilômetros quadrados de área de cerrado, 2,2 estão em unidades de proteção integral, 1,8 em unidades de uso sustentável, enfim, 4,1 em terras indígenas, que também não garante, né? Infelizmente, a sua proteção. Então, a gente vê que ele é muito importante, mas é pouco protegido, né, legalmente, né? Não tem muitas áreas, muitas unidades de proteção integral, principalmente. E quais que foram os problemas, né, com esse uso do solo, com a deterioração do cerrado, né? Fragmentação de hábitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas. Hoje é muito difícil a gente entrar numa área de cerrado que ela não está invadida por alguma espécie de planta invasora, enfim. Erosão de solo por retirada da cobertura vegetal, poluição de aquíferos, degradação dos ecossistemas, enfim. Desequilíbrio no ciclo de carbono, possibilidade de modificações climáticas regionais, enfim. Então, tudo isso é um pouco sintomático do processo de fragmentação do cerrado, de problemas que a gente tem em relação a ele, né? Em contrapartida, né, desse cenário meio caótico, a biodiversidade do cerrado ela é muito elevada, mas geralmente é menosprezada, né? O número de plantas vasculares, as plantas que têm vaso condutor, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, é superior àquele encontrado na maioria das regiões do mundo, ou seja, a diversidade no cerrado é muito grande. Plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, cipós, são mais de 7 mil espécies, isso é muita coisa, né? Uma quantidade de riqueza muito grande. 44% da flora é endêmica. Quando a gente fala de endemismo, a gente está falando de espécies de plantas que só ocorrem naquele local, né? Que elas estão restritas a uma determinada região. O cerrado ele tem uma taxa de endemismo muito grande, ou seja, espécies, com relação a espécies de plantas, falando, né, da flora em si, espécies que só existem nas áreas de cerrado. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, né? Por isso que elas são endêmicas. E o cerrado é a mais diversificada savana tropical do mundo também. Isso também garante para o cerrado uma importância muito grande, né? Com várias espécies e uma diversidade muito grande. E essa taxa de endemismo, ou seja, além dele ter uma diversidade muito grande, ele tem espécies de plantas que só ocorrem na área do cerrado brasileiro, especificamente. Se a gente for pensar no número de riquezas de espécies, o número de espécies aí está em torno de 7 mil, esse número provavelmente já aumentou muito, tá? Porque esse dado é defasado, provavelmente o número de descoberta anual de plantas cerrado é numa taxa alta. Taxa de endemismo 44%, ou seja, 44% dessas 7 mil, ou seja, sei lá, 3 mil espécies, dessas 7 mil só ocorrem na área de cerrado, ou seja, se o cerrado for devastado, essas espécies vão extinguir, não vão existir mais em nenhum lugar, e corresponde a 12% das espécies em relação ao Brasil, que é um índice também bem significativo. Então, por isso que a gente fala que o cerrado é um hotspot, é um ponto quente de biodiversidade mundial, porque ele tem, ao mesmo tempo, uma alta riqueza de espécies, ou seja, uma grande quantidade de variação, né, de espécies, de variedade de espécies, enorme endemismo, ou seja, além de ser muito variado o número de espécies, só ocorrem nessa área, e ele ao mesmo tempo tem um grau muito alto de ameaça. Então, ele é considerado um ponto quente, um hotspot de biodiversidade, ou seja, que a gente precisa estar atento a ele, porque ele tem uma grande importância ecológica, uma grande importância social, uma grande importância educacional,
só que ao mesmo tempo um grau de ameaça muito forte, né? Muito dele já foi devastado. Muito bem. Então, esse é um pouco, falei um pouquinho dessa contextualização. Agora a gente vai entrar um pouco na flora, né, nos principais grupos e espécies. E é muito interessante, assim, para quem já é monitor ou para quem quer ser monitor, é, é, eu acho assim, antes, quando a minha compartilhar, né, quando eu era monitor, eu ficava muito na pilha, assim, muito preocupado em saber tudo, em saber tudo. E a gente não sabe tudo, né? Fui no Cerrado esses dias e falei, bicho, tem espécie de planta aqui que eu não lembro, nunca tinha visto, enfim, cada vez é uma novidade. E é muito comum, né? Quando a gente está nas saídas de visita, as visitas são muito heterogêneas, né? Pode ser com escola, pode ser com, enfim, pode ser com grupos da comunidade e tal. É sempre muito comum algumas perguntas, né? Acho que quem é monitor já sabe disso, né? Do tipo, que planta é essa? Ela serve para quê? Essas são as perguntas clássicas e muito tradicionais que vão para a gente, né? E, poxa, o Cerrado é muito diverso em termos de flora, é muito diverso em relação à fauna também. Então, poxa, se a gente escuta um som de uma ave, por exemplo, se a gente olha e vê uma espécie de planta, não necessariamente não se sintam obrigados a saber tudo, né? Então, dentro da nossa humildade, é muito melhor, é um conselho, né, de quem já foi monitor, é muito melhor dizer que não sabe mesmo, que vai procurar saber, do que falar algo que você não tem certeza e que pode não tá correto. Então, é claro que esses cursos de formação, essas aulas, elas ajudam, mas elas não são o suficiente, né? A gente vai aprendendo. E o que me confortava muito era quando, por exemplo, eu chegava, não sabia, não lembrava o nome de uma espécie de planta que eu tinha achado lá no Cerrado, eu coletava, fazia coleta, mandava para algum professor universitário sistemático e ele também não sabia, ele mandava para um especialista que era especialista daquela família, enfim. Então, a gente não é obrigado a saber tudo, né? A função ali das visitas, ela é muito maior do que a própria identificação. A identificação, ela é importante, saber algumas funções e características da flora, ela é importante, mas nunca você vai saber tudo, né? Então, acho que de antemão é, tem várias espécies. Quando você chega iniciando ali no Cerrado, você se depara com uma variedade muito grande. E ao longo do tempo, você vai pegando o jeito, né? Conseguindo se familiarizar mais com as espécies de planta, né? Então, por isso que esses momentos é importante, porque a gente tem um momento de troca também, né? Aqui eu separei alguns principais grupos aqui e espécies para mostrar para vocês o que eu acho que talvez seja mais importante, o que mais é visto no Cerrado. Então, eu fiz alguns registros lá do que mais ou menos fiz o trajeto da trilha mais tradicional, não sei nem se o trajeto mudou muito, se está diferente, enfim, mas eu fiz mais ou menos o trajeto que a gente costumava fazer e fui identificando, claro, não coloquei todas, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã vendo as espécies de planta, mas coloquei algumas que eu considerei como mais importantes, assim, que eu acho que vale uma atenção, né? Antes, antes de entrar nos grupos principais, é sempre bom lembrar, né, a característica. O cerrado ele tem uma relação intrínseca com o fogo, né? E ele tem algumas adaptações a esse fogo. Quando eu coloco aí que o fogo é um elemento que está presente no bioma do cerrado, sendo determinante na caracterização de sua flora, o cerrado ele é adaptado, né, a essas queimadas. Claro, né, a gente sempre sabe, é um impacto a queimada, né, não é por conta disso que a gente sai queimando indiscriminadamente. Mas ele tem algumas adaptações, algumas características das plantas que nos mostram que o cerrado, ao longo do tempo, ao longo da sua história, ele foi resistindo a queimadas, né?
A forte suberização do tronco, isso é muito característico em árvores lenhosas, né, árvores maiores do cerrado, ou seja, o que eu quero dizer com suberização do tronco? A casca mais grossa. Essa casca mais grossa vai proteger os tecidos vivos internos, né? Ou seja, passa o fogo, passa a chama, essa casca grossa, esse grosso por fora vai evitar a queimada, né? Vai evitar que queime a parte viva da planta que está lá dentro, vamos dizer assim, tá? Protege. E isso nem todas as espécies são assim, tá? Esse caule mais grosso a gente vai ver em algumas espécies maiores, tal, arbóreas, arbustivas, tal. Mas nem todas são assim. Algumas têm a capacidade de rebrota, tá? Após a passagem do fogo. Então, passa o fogo, elas mesmo assim conseguem rebrotar depois dele. Enfim, tem outras características voltadas a espécies que podem florescer depois da passagem da queimada, enfim. Então, tem várias outras questões. O fato é, existe uma relação intrínseca entre as queimadas, o fogo e a vegetação do cerrado. Que mais? Parte da vegetação do cerrado apresenta tortuosidade em seus troncos, então tem essa característica mais tortuosa. Isso nem todas também, mas uma parte delas. Isso muito por conta do baixo teor de nutrientes do solo, alta toxicidade de alumínio, que é característica também, e as queimadas, né? As queimadas vão deixando as plantas mais anãs, vamos dizer assim, né? Elas vão crescendo mais lateralmente e vão queimando a parte que a gente chama de gema apical. Muito bem. Espécies mais importantes, então, que eu considerei para o desenvolvimento da monitoria no Cerrado da UFSCar. Algumas consideradas, tá? Então, eu coloquei aqui de uma forma meio aleatória, tá? Então, tá meio na aleatoriedade. A primeira aqui que eu coloquei é a Xilópia aromática. O nome popular dela, só colocar para vocês, pimenta de macaco, tá? Ela tem essa característica muito comum, ela tá florida nesse momento, tá? Algumas espécies já estão frutificando, então se vocês forem para o Cerrado hoje não, hoje está tarde, amanhã ou outro dia, vocês vão se deparar com a Xilópia. Ela é uma nonácea, ela tem uma característica muito fácil de identificar, tá? Esse botãozinho dela, né? A parte dessas sépalas, na verdade, por fora são avermelhadas e a parte de dentro é mais esbranquiçada, tem essa forma, ela tem 3 sépalas e 3 pétalas, tá? Para quem manjar um pouquinho mais de botânica. Mas ela tem essa carinha aqui, tá bom? Que mais? Eu vi que tem algumas perguntinhas, eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Depois aí na partilha eu já dou uma olhada e já separo. O fruto, ele tem essa característica, né? Tem as sementinhas internas, tem essa parte mais avermelhada por dentro, as sementes mais escuras, tal. Enfim, então tem essa carinha aí. É uma nonácea, né? Então as folhas estão no mesmo plano, é o que a gente chama de alternadística, as folhas vão se alternando e elas estão no mesmo plano, né? Bem facinho de identificar também. Que mais? Uma broméliazinha que tem lá no Cerrado, tirei uma fotinha dela aqui, ó. Ela estava pendurada num angico, tá? Que é a Acmeia bromelifolia, tá? Que é a guaraiquica, o nome popular. E a inflorescência dela é muito bonitinha, tá? E é muito característica, é fácil de identificar também, tá? Uma bromeliazinha, uma epífita que utiliza, vai nos troncos de árvores aí para buscar sol, tal. E tem essa característica, tá? Ela fica ancorada em outras plantas, aqui ela está ancorada no angico. Olha a casca do angico, né? Falei para vocês da quantidade de suber, a casca grossa que protege das queimadas, né? E a broméliazinha aqui nesse V, na junção aqui dessa ramificação de galhos, tá? Então, a inflorescência aqui. Essa foto aqui, a foto da inflorescência não é do Cerrado, tá? Essa a da esquerda tá? Fotinha lá no Cerrado.
mais ou menos na região próximo do quiosque ali, tá? Próximo da matinha de galeria, entre, tá? Essa região. A lobeira, né, obviamente, uma espécie chave aí, espécie muito comentada, que a gente sempre trabalha muito com essa relação com o lobo-guará, né? O lobo-guará faz parte da dieta do lobo-guará, né? Então, esse fruto, que é uma solanácea, da mesma família do tomate e tal, ele é muito característico. No caso da monitoria, a gente sempre toma cuidado, se as pessoas forem manusear, tentar pegar o fruto, algo do tipo, cuidado, ela é cheia de espinho, tá? Quem já teve a oportunidade aí de tomar uma espinhada de lobeira sabe que não é tão legal, né? E então tomem muito cuidado quando vocês estiverem na monitoria lá, alguém for querer pegar, alerta da questão dos espinhos e tal, que pode pegar. E ela tá na época, tá frutificando bem, dê uma olhada lá, todas essas fotos aqui são de lá, tá? Tem uma penca aqui de fruta do lobo. Então, ela tem essa característica, né? A florzinha dela com esses estames amarelados, a pétala meio arroxeada e com 5 pétalas, né? Pentâmera. Essas pétalas elas se fundem parcialmente aqui, elas não são totalmente separadas. Enfim, algumas características. E é um tomatão verde, tá? Para quem nunca viu, vocês já viram já provavelmente. Os alobeira aí, Solanum nicocarpum, é uma espécie muito característica aí do cerrado. E é muito importante, né? Porque faz parte da dieta de um predador de topo, que é o lobo-guará. O algodão do cerrado, que é uma plantinha mais difícil de ver, não é tão comum. Eu coloquei aí porque eu encontrei ela estava com flor, ela tem essa flor mais amareladinha, os estames amarelados, também bem bonitinha. Quando ela dá o fruto, né, quando ela vai dar as sementes, é algodão do cerrado, porque dá um algodãozinho. Aí a gente não confunde com a paina do cerrado, que eu vou mostrar depois, tá? É uma outra espécie, totalmente diferente, mas também dá um aspecto de algodãozinho. Mas por isso que ela chama algodão do cerrado, ela é meio algodoada. Quem quiser depois pesquisar, dar uma olhada, algodão do cerrado e ver, não coloquei a foto aqui, mas quem quiser colocar as sementes, tá, elas estão todas envolvidas numa estrutura que parece um algodãozinho mesmo, tá? E ela é bem pequenininha, arbustinho e tal, dá essa florzinha amarela que se destaca no meio da paisagem, bem bonitinha, tá? O que mais? O muricizinho, que tá... Essas duas fotos aqui, elas são do cerrado, tá? Então, eu vi alguns indivíduos com flor, essa florzinha amarela aqui, que dá uma penquinha num eixo, tá? Então, é fácil de identificar. Também os frutos são bem característicos, eles começam verdinhos, eles vão ficando amarelados, tá? E é comestível, inclusive, viu? Tem gente que come e tal. Então, murici, que são as birsônimas, né? Dessa família aí Malpighiaceae, elas são bem características também. Eu vi alguns indivíduos já frutificando, então se vocês forem lá e derem uma olhada, provavelmente eles já vão estar frutificando, chegando a quase isso aqui, ó, tá? Os frutinhos aqui. Uma característica que é o muricizinho, muito apreciada por aves também, enfim, eles gostam bastante. Uma bromélia, uma das bromélias mais bonitas que eu considero, característica do cerrado também, uma bromeliaceae, tá? A família das bromélias, assim como a quimeia que eu mostrei antes, lá que estava no angico. Ela dá uma inflorescência linda, 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 bem característica, tá? Um cuidado também, os frutos dela são comestíveis, inclusive, né, do gravatá. Ela dá essa penca de frutos aqui depois da inflorescência. Um cuidado muito grande com o gravatá é a quantidade de espinho também. Os espinhos são muito fortes do gravatá, tá? Então, se você está andando ali, não observa, às vezes esses gravatás eles invadem o acero, né? A parte que a gente anda na trilha. Então tem que tomar cuidado, sempre alerta, se observar aí qualquer proximidade das pessoas no gravatar, cuidado, porque não sei se dá para ver direito, mas tem uns espinhos bem, e eles são tipo ganchinhos. Se você tá contra o movimento da orientação dele, ele gruda mesmo, né? Ele finca. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E os frutos, eles são ácidos, eu já comi, já experimentei, é gostosinho também, tá? Então,
Não percebi, eles estavam sem fluorescência agora, mas pode ser que daqui mais para frente aí ele comece a dar inflorescência e depois o fruto. Falo em florescência porque isso aqui, na verdade, não é uma flor, tá? São várias flores. Várias florezinhas aí. A embaúba, que é a cecrópia, né? O gênero cecrópia que tem, é bem característica das áreas mais voltadas à umidade. Então, é muito mais fácil vocês encontrarem próximo das matas de galeria. Não tão fácil agora por conta da queimada. Passei ali no entorno da mata de galeria, e como lá queimou recentemente, as embaúbas também queimaram, né? Então, essa foto é de uma de lá. Essa aqui da esquerda é uma foto de uma que está rebrotando pós a queimada. Então, essa é uma característica do cerrado, né? Essa resiliência, essa capacidade de rebrotar depois de passar. Mas elas estão todas, as embaúbas estão em geral todas secas por conta da queimada recente que passou lá. E ela tem uma relação com formigas também, as formigas meio que moram nela, tal, então tem uma relação de mutualística aí, das duas, enfim. Então é bem legalzinho. Dá uma penca de frutos, aqui não dá para ver a penquinha de frutos, mas umas flores, na verdade, depois frutos bem diferentes, tal. Mas é uma característica que vocês muito provavelmente vão encontrar mais próximo das áreas com umidade ali na mata de galeria. Quaresmeira também é mais característica de Mata Atlântica, mas também a gente encontra lá na área de Cerrado, mais comum que a gente encontra na arborização urbana, né? É uma melastomatácea, a gente encontra essa família facilmente pelas nervuras, a gente vê essas nervuras aqui que a gente chama de curvinérvias, né? Elas começam do mesmo ponto aqui, fazem uma curvinha e se encontram de novo, né? Nessas folhas aqui. Isso é uma característica do grupo, tá? Não só ela tem, mas é uma característica das melastomatáceas, tá? A quaresmeira, então, que dá essas florezinhas aí bem bonitas, rocheadas, que a gente vê mais comum na cidade também, mas lá no Cerrado a gente encontra, tá? Dentro da parte ali das espécies de mata, de galeria, lá em adentrando, eu considero que tem duas principais que a gente tem que sempre falar e comentar, né? Uma é o samambaia-sul, muito característico da área de umidade dentro lá das matas de galeria. Apesar da queimada, eu entrei lá na matinha, tá com um monte de samambaia-sul. São essas pteridófitas aí, para quem lembra, a gente não usa mais essa divisão, mas só para quem lembra do colégio, são essas pteridófitas aí, parentes aí da samambaia e tal, e que estão muito voltadas, muito relacionadas ao ambiente com umidade. Então, obviamente, ela vai estar mais naquela mata de galeria, tá? Onde tem maior quantidade de umidade. Os brotos enroladinhos, assim, bem característicos, né? As frondes, que a gente chama, a folha aqui, né? É muito grande, só que recortada, formando essas grandes folhas aqui, mas todas cortadinhas, né? Que é a fronde, na verdade, dela. Enfim, então essa que se fazia xaxim, né? Partes da casca dela, né? Do caule dela, fazia-se o xaxim, que era muito comum no passado, mas hoje não. E a Euterpedulis, que é o Jussara, né? Palmito Jussara ou Içara. Ela também bem característica lá da matinha de galeria, a gente encontra bastante. A maricácea da família das palmeiras, tá? As palmeiras que a gente encontra lá na matinha de galeria, muito comum, e que também tem uma relação de ameaça muito grande, né? Por causa da extração, por conta do palmito e tal, enfim. Então é uma espécie bem bacana também da gente abordar durante as monitorias. Que mais? Uma invasora muito comum ali que fica próxima à área de mata de galeria. A gente está falando de mata de galeria, então uma, uma espécie muito característica de lá que toma conta ali, que quem vai para aquela área da matinha de galeria vê um monte espalhada, né? Que é a Pteropteridium, que é também como se fosse um samambaião, tá?
mas ele tem um problema muito sério que é isso, né? Ele vai se alastrando, tem um comportamento que a gente chama de comportamento de invasora. Ela vai invadindo e não deixando nada crescer ao redor dela. Então ela já até ultrapassou o acero ali, né? Além da matinha de galeria. Então ela é uma plantinha que tem essa característica de invadir, né? Essa área. E aí até uma área que a gente poderia pensar em uma questão de manejo, tá muito difícil, né? Muito complexo, mas poderia se pensar em alguma coisa. Ela inclusive está associada a, por exemplo, existem alguns problemas porque ela é muito tóxica para os animais, né? Então tem muitos estudos aí relacionando essa espécie com a toxicidade, ou seja, com índices de câncer, enfim, de lesões no sistema digestório e tal. Então, essa é um tipo de planta que jamais um visitante da trilha vá comer, né? Vai ingerir. Então, essa aqui, o Pteridium, é um grande alerta. Se você vê alguém pegando na mão, alguma coisa assim, já alerta para isso, porque muitos estudos relacionam ela com toxicidade. Tá? Que mais? Canela vermelha, que é uma laurácea, é alcótia. Essa é mais dificinho de ver. Tem próxima também na matinha de galeria, ela tá lá no entorno. Não sei quem já deu uma olhada e viu alguns frutinhos assim, meio esverdeados, com um copinho vermelhado e um frutinho verde, assim. Elas são lauráceas, tá? São ocótias, tal, que é o gênero dela. A gente chama elas, em geral, desse gênero de canela, né? Essa é a canela vermelha, enfim, mas tem esse nome popular aí. Mas se vocês encontrarem, verem, vocês podem até dar uma olhada maior, enfim, e é uma plantinha que não é tão abundante, mas é possível que vocês se deparem, tá? A Edneide falou que não tá passando, não tá vendo os slides. Se alguém tiver na mesma situação, avisa, hein, gente, pelo amor de Deus. Talvez, Ed, seja o fato de talvez sair e depois entrar, talvez volte. Mas eu tô com outro dispositivo, tá passando também aqui, tá? Se der algum problema, vocês avisem, tá? Com áudio, qualquer coisa, me avisem, tá bom? Belezinha. Algumas mirtáceas também bem características, tá? As cerejinhas, tem muito comum vocês se depararem com algumas plantinhas assim. Elas estão floridas nesse momento, essas fotos estão de agora, tá? Então elas estão florescendo, logo elas vão frutificar. Então é muito provável que vocês encontrem aí, andando pela trilha alguns frutinhos arroxeados, quase negros ou alaranjados, enfim, são essas cerejinhas aí do gênero Eugênia. É difícil de identificação dessas mirtáceas aí, porque tem o gênero Psidium também, enfim, então não é tão não fácil a identificação, mas são todas aí parentes da cereja, é, parente também da mesma família que a gabiroba, por exemplo, tá? Essa bem bonita, ela tá bem florida, vocês vão encontrar, é comestível, tá? Quem perguntou é comestível, pelo menos eu comi, eu já comi. Já. A folha de serra, essa tá florida, nessa época ela é linda, bem lindona, tá florida nesse momento, quem quiser ir pro Cerrado dá uma olhadinha nela, é uma florzinha amarela que dá uma penquinha, um arbustinho, bem bonito, tá? Oratéria spectabilis é o nome científico dela. Eu não pus aqui a foto do fruto dela, mas é um fruto diferente também e tal. Mas a flor é o que chama mais atenção. Ela está bem florida e ela se destaca muito na paisagem, é muito fácil de ver, tá? Pode ser que vocês encontrem alguns exemplares dessa folha de serra pequenininho, tá? Mas é rebrota, muito provavelmente. Você fala, nossa, mas como que floriu desse tamanho, né? Muito provavelmente pode ser um processo de rebrota e é aquele processo de ficar uma planta anã e tal, por conta de queimada e tudo mais, tá? Então, normalmente ela é um arbusto, normalmente ela é um pouquinho maior, mas se você vê ela muito pequenininha e florida, talvez é uma possibilidade que seja uma rebrota, tá? E ela é muito característica, os estames, para quem olhar, é muito característico, ele forma esses fiozinhos aqui, ficam como dedinhos e tal, é bem, bem bonitinha, tá?
Os ipês, né? Os ipês eu vi pouco, né? Eles não estão floridos agora, eles já floresceram, né? Normalmente eles florescem em transição, em época de transição, inverno, primavera. Provavelmente lá no Cerrado eu não acompanhei também, mas provavelmente já floresceu, né? Vi algumas espécies rebrotando, igual essa foto aqui da esquerda, um pezinho pequeno crescendo, né? De ipê, mas que também se destaca bastante na paisagem, mas normalmente se dá numa estação mais seca ou de transição dos IPs, né? Então, para agora vai ser difícil encontrá-lo florido. O faveiro, também chamado de falso barbatimão, ele é muito parecido com o barbatimão. Depois eu vou mostrar o barbatimão verdadeiro, mas ele é bem parecido, só que os folíolos deles, essas folhas, elas são bem aveludadas. Não sei se vocês já encontraram, já tiveram a oportunidade de ver, mas tem alguns exemplares no Cerrado. E é bem característico. O toque nela, estimular o toque nela por parte dos visitantes é bem legal, porque ela é bem peludinha, bem macia, também característica dessa relação de adaptação ao cerrado, né? O pau santo também, o pau santo eu vi, tava bem até, parecia saudável, sem flor, não tava com essa florzinha, essa é uma outra foto, tá? Mas o pau santo ele tem essas folhas bem, essa nervura central bem característica, tá? É fácil de identificar. E é chamado pau santo porque tem algumas propriedades, né, medicinais, se não me engano, cicatrizante, tal, eles soltam um tipo de látex, enfim, que podem ter algumas funções aí, tá? Mas é bem uma espécie muito utilizada na medicina tradicional, né, popular, e bem característica, né? Uma plantinha aí que não tem tantos exemplares, a gente não encontra tantos, mas vocês vão conseguir identificar, trombar com elas, tá? Os angicos aí, acho que uma das principais espécies que a gente tem no Cerrado, né? O angico do Cerrado, que tava a quimeia lá, essa característica, é bem fácil identificar o angico, né? Porque ele tem essa casca bem grossa, o formato de vagem. Existe uma variação de angicos, né, na verdade, mas assim, dentro do grande grupo desse gênero, né, de Anadenanthera e dos angicos em si, é muito característico. E a gente consegue identificar com uma certa facilidade, a gente consegue, inclusive, citar ele como exemplo dessa adaptação, né? Ambiente seco, adaptação ao fogo, evitar a perda de água. Alguém tinha comentado alguma relação aí que podia ter da planta com a reserva de água ou com essa característica do cerrado ser um berço das águas, enfim. É de fato um ambiente muito seco superficialmente, né, o cerrado, mas ele tem muita água subterrânea, então isso é muito importante aí para. Então, os angicos eles são uma característica forte aí para a gente identificar na monitoria e explorar bem na hora da saída. A negramina, que é uma ciparuna, a ciparuna também não é tão fácil de ver, mas ela é bem legal, porque eu não sei se quem já teve a possibilidade de sentir o cheiro dela, ela tem um cheiro bem cítrico, bem característico, tá? Então, se vocês encontrarem esses frutinhos que são meio esverdeados, meio acobreados, meio roxinho, assim, meio avermelhado, é a ciparuna, ela dá normalmente, não é uma planta tão grande também, mas ela é característica, assim, o fruto você olha, facinho de identificar também, e dá para explorar um pouco dessa questão mais do olfato, né? O olfato sempre um pouco distante, né? Levando mais pro rosto para também evitar se alguém tiver algum tipo de alergia. Mas ela ocorre não bastante, a gente não encontra tantos exemplares, mas é bem característica de lá, da área, tá? A gabiroba, outra espécie que eu acho também que é uma das mais fundamentais, ela está em processo, encontrei flor, essas duas fotos são de lá, encontrei flor, encontrei já frutificando, esse aqui é o fruto já, né, desenvolvendo, tá? Então o fruto já está sendo desenvolvido, né, o ovário aqui já fecundado, já dando origem ao fruto, e é um fruto bem gostoso, né, um fruto que dá para comer, quando está frutificando é gostoso, tal. As espécies de aves saguis também adoram, que ficam por lá.
Então, tá com flor, tá frutificando, então daqui a pouco já vai ter uma penca aí de gabiroba para apreciar. E para visita é muito legal, a gabiroba é maravilhosa, de fato. E ela é, para visita, ela é um plus, né, assim, porque todo mundo gosta, todo mundo experimenta, acha legal, enfim. E ela é uma mirtácea, né, ela é da mesma família aí de várias outras que a gente está acostumado, né? E goiaba, por exemplo, enfim. Então ela tem uma característica bem legal, né? E ela está na época, ela vai frutificar, já está frutificando, então aproveitem aí esse momento, fazer uma sessão de degustação no Cerrado. O antigo que a gente já falou, né? Que foi aqui eu repeti. Mandioquinha do Cerrado, a mandioquinha do Cerrado também é bem característica, a gente encontra bastante ela, né? No Cerrado, ela tem esse tipo de fruto aqui, um frutinho mais escuro, tal, e a folha assim, a folha até que lembra, né? Mesmo a folha de mandioca, um pouquinho diferente, né? Mas essa folha composta aqui e dividida como se fosse uma mão, assim, né? E bem característica do Cerrado, muito incomum encontrar, eu não tirei nenhuma foto dela, mas é muito comum encontrar minas nas folhas de cheflera, tá? Dessa mandioquinha, que é tipo um caminhozinho, é um parasita, né? Que faz um caminho nas folhas, são as minas. Depois eu vou falar das galhas, também tem umas fotos. Mas as minas, elas têm essa característica. E na cheflera tem bastante. É comum encontrar um trajeto, como se fosse um caminho, como se fosse um bichinho geográfico da gente, mas na planta, tá? Bem característica também da mandioquinha. Então tem alguns parasitas assim que tem essa relação com ela, tá? Cajueiro Bravo, que é a Roupala Montana. A Roupala Montana, ela não estava com flor, eu não vi com florescência, talvez ela vá florescer. Essa é a florzinha dela, bem bonitinha, um eixo, parece um esfregão, uma coisa parecida com isso. E são várias florzinhas aqui, né, nesse eixo que dá. A Roupala Montana tem uma característica muito fácil de identificar, tá? Ela tem esse bordo serrilhado. Então, se você olhar a folhinha dela, ela tem esse bordinho serrilhado dela, a Roupala Montana, tá? Esse cajueiro brava. Eu não coloquei foto do fruto, mas depois dá para dar uma olhadinha, tá? Então, cajueira é uma também que é comum, a gente encontra. E quando ela dá florzinha, essas inflorescências aqui é bem bonitinho também de mostrar. Enfim, mas ela tem essa característica facinha de ver. A paineira do Cerrado, ela tá frutificando, tá com fruto, eu vi lá. E olha a quantidade de... Isso aqui é tudo algodão, tá? Esse algodãozinho dessa paineira aqui, tá? É da mesma família da paina, da paineira que a gente vê mais na cidade de Mata Atlântica, tá? E ela tem esse fruto, ela dá esse fruto com esse algodão dentro, e dentro desse algodão tem as sementes. Então é bem legal de explorar, até sensitivamente, assim. Então, se você tem dúvida se é uma paineira ou não, olha o fruto e olha embaixo da árvore. Vai estar lotado, vai estar um tapetinho de algodão, como está nessa foto aqui, tá? Aí eu peguei uma na mão aqui para mostrar para vocês, mas é esse algodãozinho aí que tem da paineira do Cerrado, Erioteca pubescens, tá? Muito característica, ela tá frutificando nessa época. Então, quem for pro Cerrado vai conseguir observar isso aqui, nesse momento, tá? Que mais? A Mabia fistulífera, que é o canudo de pito, ela tá com fruto, ela é uma euforbiácea, então se você arrancar, ela solta aquele látexinho característico da família, tá? As euforbiáceas têm igual aquelas flores de Natal, aquelas plantinhas de Natal e tal, que soltam aquele leitinho, tá? Que normalmente a galera tem em casa. Então, é característica do cerrado. Tem alguns indivíduos, logo, não é próximo da primeira bifurcação que tem ali, começando na trilha da natureza, ao invés de ir lá para a represa do Fazari, continuar sentido da trilha, mas bem no comecinho, né, da bifurcação, você vai encontrar, pelo menos eu vi ali por baixo, uns 3, 4 indivíduos
de canudo de pito, tá? Que tem esse fruto globoso, mais amarronzado e tal, e é também característico, fácil, costuma ser fácil aí de identificar. Os barbatimões, né, o Stiphnodendron adstringe e o obovatum, eles são bem parecidos, uma diferença grande entre eles, a gente chama tudo de barbatimão, mas eles são do mesmo gênero, inclusive, mas um tem os folíolos, esses folíolos maiores, adstringens, né, e o obovatum um pouquinho menor, mas menorzinho, tá? As vagens também são maiores. Desculpa te interromper, mas eu acho que a Ingrid quer falar, ela tá levantando a mão. Ah, quem? Desculpa? A Ingrid, perdão. Pode perguntar. Desculpa, eu que eu não vi, tá? Não consegui ver. Às vezes foi alguma coisa no computador dela, não foi ela clicando. Pode ser, mas, gente, me chama mesmo, viu? Obrigado, Vini. Qualquer coisa, vocês, Vinícius, me chama mesmo, tá? Porque eu não consigo ver, às vezes. Belezinha. Precisar só erguer a mão, colocar no chat, a gente vai vendo aí. Então, os barbatimões, tá? Verdadeiros, eles estão com inflorescência, essa inflorescência aqui, cheia de florzinhas, tá? Eles dão um fruto do tipo vagem, característica das fabáceas também dessa família, tá? Então é bem característico, bem fácil também de identificação. Os barbatimões são muito alvo de estudo na UFSCar também, tá? Muito bom, tem a jacaranda, né? Que tá com flor, eu já vi em alguns locais, que são essa bignoniácea, da família dos ipês também, que dá essa florzinha roxa, só que é um arbustinho bem pequenininho. Não sei se ligou ou eu não estou escutando. Oi, Marina, seu microfone tá cortando, assim, não sei se você tá tentando falar, mas tá cortando, a gente não consegue te ouvir. Não consegui também escutar o que a Marina disse, mas enfim, qualquer coisa, Marina, você pode escrever no chat aí, ou não sei se ligou sem querer, às vezes acontece, né? Mas beleza, vamos tocando. Tem a jacaranda, essa espécie, acho que vocês já encontraram, ela está florescendo nesse momento, tá? E é uma espécie pequenininha, um arbustinho e tal, que a gente vê um ponto que se destaque também roxo, tá? Na região. O caqui do cerrado também é bem característico. Ele tá na época, essa é a foto do fruto, esse aqui é o fruto, não vi fruto, tá? Quando eu fui pro cerrado recentemente. Eu vi que ele já tá dando flor, essas florezinhas aqui, que normalmente dá nessa região mais centralizada da planta, né? E o legal do caqui, o caqui tem assim, para monitoria e para utilização é bem legal, porque ele tem esses tricomas, esses pelinhos aqui, né? Tirei essa foto contra a luz para evidenciar para vocês, ó. Essas todas, o restante, a não ser o fruto, todas as fotos são do cerrado, tá? São lá da nossa área. Esses tricomas aqui são adaptações, né, ao ambiente seco, né? Evitar perda de água também, evita herbivoria, enfim, é uma defesa da planta. Então, esses pelinhos, você sente ele, né? Principalmente nas folhas jovens. Nas folhas mais maduras, assim, depois quando cresce, ela fica mais dura, tal, e não sente tanto. Mas nas folhas mais jovens do caqui, do dióspiros, ele tem muito dessa veludado. Quem já teve a oportunidade de tocar, sente um veludinho mesmo, bem gostoso. Então, você sente a adaptação do cerrado ali
na mão, né? Você sente totalmente a questão da adaptação ao ambiente seco, né? A evitar a perda de água funcionando como pelos mesmo, assim como os nossos, né? E também uma estrutura de defesa, são esses os tricomas aqui, os pelinhos. A mimosa, né, também bem comum, ela tá com fruto. É muito comum vocês verem, né, esse fruto na forma de cápsula, aí dentro tem as sementes. Normalmente a gente não acha semente porque elas já caíram todas, tal. Mas ela dá umas florezinhas assim, tá? As flores são tipo um pomponzinho rosa, bem bonitinho também quando dá inflorescência, tá? São várias flores aqui, na verdade, dando essa inflorescência. Depois o fruto é isso. Cada florzinha vai gerar uma cápsula que vai ter a sementinha, um fruto seco, né? E é bem comum, as pessoas perguntam muito dela porque ela meio que destaca também, mesmo com a flor nem se fala, mas com o fruto também, né? Com o fruto ela tem um ponto de destaque mais evidente também. E como tem essa estrutura globosa, tal, o pessoal pergunta, o que que é isso, tal, o que é isso? Esse é o conjunto aí de frutos que vem dessa florzinha aqui, tá? Tem um nome fofo também, mimosa, né? Uma fabácea. O cipó de São João, bem característico também, né? O cipó de São João tá com flor, né? Tá na época de flor, então quem for lá pro Cerrado vai ver uns pontinhos laranjas lá, só chegar perto que vai ver essa bignoniaceae também. Tem essas pétalas todas fundidas aqui, né? Um nectarzinho embaixo, tal. Enfim, a galera costuma tomar um pouco desse néctar quando tem, produzido pela flor, é docinho, né? Parece um melzinho e tal. O cipó de São João, uma lianinha aí, bem característica que a gente vê também na área de Cerrado. Miconia albicans, a canela de velho, do Cerrado, ou quaresmeira branca, enfim. Bem legal também a Miconia albicans, que é uma melastomataceae, olha aqui a nervura dela, né? A circunvinerva é bem característica também. Mas a canela de velho, desculpa, tá? Melastomataceae aqui é a família, tá um errinho aqui, mas é a Miconia albicans, tá certo? Ela tem essas flores muito próximas, ela é uma miniatura da quaresmeira, né? Uma miniatura da flor da quaresmeira. Tá muito parecida. E o fruto maduro dele é um fruto verde, não coloquei aqui, mas ela tá frutificada, ela tá no processo de frutificação. Então logo vai estar cheio de micônia também. A micônia tem um saborzinho de figo, tá? Se você experimentar, tem muito gosto de figo. E é gostosinha também dá para experimentar, é comestível, as plantas adoram, as aves, desculpa, as aves adoram essa planta e, enfim, tem algumas funções medicinais também e tal, mas é bem bacana, ela tem muito no Cerrado, né, a abundância dela é bem grande e dá para explorar, né, a folha dela tem uma textura diferenciada também, quando dá o fruto é interessante, é comestível, enfim. Bem legalzinho também de se trabalhar. O araticum está frutificando, tá? Esse fruto é do Cerrado, um fruto grande aqui. Faz sucesso nas visitas, né, ali? Porque tem um monte, aí todo mundo se esbalda, né? Quer experimentar, quer comer, é muito comum. O araticum, tá, esse fruto, todas essas fotos são de lá, tá? Inclusive do fruto, então está no processo de frutificação. Às vezes ele fica meio escondido no meio da vegetação lá, mas se você achar, tá com fruto, né? É da mesma família do fruta do conde, para quem conhece mais, graviola, tá? E é característica aí do cerrado. A folha dela bem dura, bem grossa também, então também voltada ao processo de adaptação. E esse fruto aqui tá gigante, tá? Ora, tipo, quem quiser lá, tá no comecinho ainda da trilha. Tá frutificando. O pequi clássico, né? O pequi, infelizmente, eu tava dando uma olhada, parece que eles estão bem doentinhos, assim, né? Não sei quem tá acompanhando, mas parece que eles estavam muito mais saudáveis do que hoje. Eu vi vários lá que, nossa, dava fruto pra caramba, flor pra caramba, vi com as folhas bem, bem judiadinhas, assim. Não sei se eles estão
doentinhos, algum processo de parasita, enfim. Não vi todos também, vi os mais da trilha. O que eu percebi é que, basicamente, muito provavelmente, eles já floresceram e então vão partir para o processo de frutificação. Então, os frutos, eles são essas bolinhas. Aqui dentro tem os... Então, quem come pequi sabe, né? Tem que raspar, não pode morder, porque tem espinho e tal. E as flores estão lindas, cheias de estames, assim. Aí lota de polinizador, né? De abelha e tal. É muito linda a flor. A única foto que eu tirei foi essa aqui, tá? A da esquerda. Essas aqui não são de lá. Ela tem uma característica de ter uma folha composta também, ela é trifoliada, ela tem esses 3 folíolos, aqui tem essas 3 folhas, entre aspas, tá? Grandonas, tal, característica também da espécie. Mas o pequi muito usado na culinária, também é uma planta bem legal de explorar na saída, né? Porque muita gente conhece, muita gente já comeu, muita gente vem de lá, enfim, vem de Minas, de Goiás, que é muito característico, enfim. Então conhece, né, da culinária. Então é uma espécie bem legal de se explorar também. A pindaúva que tem essa também, é manonácea, né, da mesma família do que eu mostrei para vocês do Araticum, tem esses tumorezinhos, tá? Muito característico dessa duguessia, tá? Que é os parasitas que depositam ovos, tal, e que geram essa reação aqui na planta, como se fossem tumores, tá? Muito muito característico aqui dessa planta. Ela tem muitas galhas, tá? Assim como as minas, é um parasita muito comum na mandioquinha do cerrado, as galhas são muito comuns nas folhas das pindaúvas. Então é muito comum vocês terem contato com esse tipo de... E esse é o fruto, né? Elas estão frutificando também, é um fruto duro, tá? Fruto bem diferentão. Certo? Agora acho que a gente poderia passar para partilha. Eu mostrei algumas, faltaram outras, assim, porque, por exemplo, Orquídea tucanora, não mostrei aqui, Piptocarpa rotundifolia, não mostrei aqui, enfim, tem outras que eu poderia explorar também, mas são muitas, né? Então, coloquei algumas que possivelmente são importantes e que muito provavelmente na monitoria podem se perguntar. Tentei trazer um pouco das características, enfim, acho que nem a ideia vocês saírem dessa formação aí já sabendo tudo, tal. Acho que é mais um pouco da ideia da diversidade e do que a gente encontra na área de cerrado, né? E, enfim, agora a gente pode partir. Aqui eu deixei algumas referencinhas de algumas coisas que eu peguei. A gente pode partir para um momento de partilha, dar uma olhada em questões, em enfim, se vocês já tiveram determinadas situações em monitoria ou que imaginam que possa ter, enfim, é o momento da gente trocar, né, de ouvir. Mas das experiências do que eu fui de monitor, eu pensei em trazer isso que eu acho que é o que pode ser mais interessante, pode agregar de alguma forma. Espero ter ajudado aí vocês nessa formação. Beleza? Fico à disposição agora. Oi, Léo, obrigada aí pela apresentação. A gente pode abrir o microfone, né, para quem quiser perguntar ou quiser mandar no chat. A Karina tinha perguntado lá atrás, né, se as árvores tortas têm a ver também com a reserva de água. E aí o pessoal vai mandando aí, levantando a mãozinha para fazer pergunta aí pro Léo, gente. Fiquem à vontade. A pergunta foi da Karina, né? A Karina perguntou com relação à reserva de água, dentro da literatura, o que se caracteriza mais a questão da tortuosidade pobreza de nutriente, acúmulo, né, de toxicidade no solo, por exemplo, alumínio, e queimadas. Então, lembrar que isso tem mais algum outro fator que pode ser importante. Mas esses 3 normalmente estão relacionados à questão da tortuosidade, né, das plantas. Como reserva de água, não lembro assim, de ter algo relacionado.
A Maria perguntou se os buracos na pindaúva é prejudicial para a planta ou se ela está adaptada. Os buracos acho que são as galhas, né, que eu mostrei. Elas são prejudiciais, são parasitas, tá? São parasitas, então, como é um parasita, por definição, ele já causa lesão, já são prejudiciais, sim, tá? Mas apesar disso, ela frutifica, ela tá viva, ela não, né? Apesar disso, mas é um parasita, né? Algo que não faz bem a planta, assim, essencialmente, por definição de parasita, mas ela consegue sobreviver e gerar fruto, inclusive. Essa é uma época muito interessante para as visitações, porque é isso, né? Vai ter uma chuva aí de flores e frutos, então é bem bacana planejar visitas explorando isso, né? Como eu disse para vocês, por exemplo, em relação à fauna, existe um número muito grande de variáveis, né? Às vezes você consegue ver, às vezes você tem sorte, às vezes não tem, às vezes consegue ver uma coisa muito diferente, outras vezes não, outras vezes está muito silencioso, depende da hora do dia, depende do momento, o ambiente é muito dinâmico, né, em termos de distribuição de fauna. Agora a flora não, né, a flora tem muito pouca variação, ela tem variação, claro, mas ela tem muito pouca variação, é muito mais previsível, né? Então, esses pontos eles são uma segurança na saída, para que a saída ela fique bem interessante, bem movimentada, né? Então, explorar a questão da flora é muito legal, assim. Então, saber e tal é algo bacana. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quiser falar, fica à vontade, algum comentário? Eu tenho uma dúvida, sim. Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade para identificar as árvores. Porque o que acontece? Lá no Cerrado, eu percebo que tem aquelas árvores, né, que são maiores, mas tem várias outras de porte pequeno, menores, e isso acaba me confundindo bastante. Por exemplo, eu vi uma árvore de barbatimão, mas depois eu vi outra árvore de barbatimão, só que era bem menor. E eu já achei que era outra árvore. Aí, só que eu esqueci o nome da árvore, eu tô tentando lembrar. A que eu não sei identificar. Mas ele mostrou nos slides. É muito comum isso, né? No Cerrado é muito difícil mesmo, porque às vezes você não tem um padrão de tamanho, né? Porque é isso que eu falei na apresentação. Às vezes você pode ver uma planta bem maior que, por exemplo, é o barbatimão e tal. Mas aí você tem contato com um outro barbatimão, mas muito menor, tal. Por quê? Porque é um processo de rebrota, tal. O barbatimão tem uma característica interessante também, que as folhas jovens são avermelhadas. Não sei se vocês já repararam nisso, mas ela não tem tanta clorofila, né? Não é tanto esverdeada. Então também parece que se você vê uma plantinha jovem dela, parece que é uma outra planta e não é a mesma, enfim.
Então, essas variações dificultam bastante o processo de identificação. Não é fácil identificar plantas do cerrado. Se a gente for pensar também nas poáceas, né, nas gramíneas, eu nem entrei nas gramíneas, mas em gramínea é muito difícil identificar também. Algumas asteráceas também muito difíceis de identificar. Piptocarpa, por exemplo, é uma. Mas tem outras, enfim, não são tão fáceis de partir para a identificação. Mas é isso, o mais importante é você, dentro da monitoria, pensando na função da monitoria, que não é uma aula de botânica, imaginar que se você tem uma espécie que didaticamente é mais interessante que a outra, vai para aquela, enfim. Mas é isso, às vezes tem perguntas, as pessoas perguntam, você quer responder e tal, é complicadinho, não é tão fácil, né? É verdade, quem já está um tempinho na trilha, acho que já tem esse costume, né, da pessoa chegar em você e falar, que planta é essa? Para que serve? E realmente, não sei, a maioria das vezes, na verdade. Meu, o que para que serve é muito, porque assim, necessariamente as pessoas precisam atribuir um valor social, assim, um valor do tipo, ela é um medicamento, ela é alguma coisa assim, ela serve para. Parece que existe quase uma necessidade intrínseca nessa pergunta, né? Para você falar nada, você acabou, você destruiu com a planta. E lógico, né? Ela sempre vai ter importâncias. Só que é isso, a gente não consegue saber tudo. Por exemplo, eu não manjo tanto das funções medicinais. Eu, assim, consigo entender um pouco de identificação e tal, apesar de fazer um tempo que eu não trabalho com isso. Mas, por exemplo, sobre funções medicinais da planta, não manjo todas, manjo algumas e tal. Mas tem gente que estuda isso, né? Então, que é legal ter esse momento de formação, né? Na Carolina, a Mazini trabalha com isso, fez um trabalho, um TCC voltado a isso, outras pessoas também trabalharam com isso, enfim. Mas é isso, assim, acho que a gente não precisa saber de tudo, né? A gente, dentro da nossa humildade, fala, não sei, vou buscar saber, acho que faz parte. Mas eu sinto isso também, eu sinto dessa necessidade das pessoas, que parece que biólogo ou quem está trabalhando lá na trilha tem que saber de tudo, e não é assim, né? A gente sabe que tem muita coisa, a gente não sabe de tudo. A galera falando, né, sobre a questão de ser mais assertivo no trabalho e tal, é isso, assim, acho que é um processo, né, quem vai participando da trilha, quem vai tendo contato, quem vai conseguindo se familiarizar mais com as plantas, mas é isso, é um processo, né, um longo processo até conseguir identificar, enfim, e conseguir fazer gravar na memória aí algumas características e a identificação das plantas. É um processinho mesmo. Tem bastante gente perguntando de gravação. Rola? Tá gravado, Passado? pessoal. Depois eu disponibilizo para vocês, mando pro e-mail de vocês, combinado? Obrigado, Mandinha. Vi a Ju também, a Ju. A gente estava junto, já participou de algumas vezes, a Mandinha, saudade. E valeu, agradeço. Se tiver mais alguma questão, quem quiser precisar do meu contato aí, o pessoal tem da trilha. Agradeço bastante a possibilidade, espero que tenha contribuído de alguma maneira, né? A Bruna perguntou se tem cedro rosa na mata de galeria. Cedro rosa na mata de galeria, eu não manjo muito, vou ser bem sincero, tá? Mata de galeria não é o meu forte, tanto que eu apresentei 2 espécies para vocês praticamente, não sei, Samambaiaçu e a Jussara, eu manjo de planta de cerrado. Mas cedro rosa eu nunca vi,
nunca vi. Pode ser que tenha, mas as plantas de mata, não sei se Mandinha sabe responder, Eli sabe responder, mas cedro rosa eu particularmente nunca vi. É que eu não manjo mesmo de espécie de mata de galeria, eu manjo pouco. Sei só algumas. Mas o cedro pode ser que tenha, né? Porque é característico, mas eu nunca vi lá. É, eu nunca vi também. O Ju falou que acha que não tem. Eu também nunca vi o cedro rosa lá. Vi algumas anonáceas lá, mas. A Isabelle comentou o rolê de encontrar o pé de lobeira dentro da UFSCar, e que é utilizado como vermífugo e bem laxativo, que é Sim, para os humanos. A gente fala isso, né, da questão do lobo e tudo mais. sim. Eu acho que pra gente não é bom comer muito, né? Ele é um antiparasitário, né? Ele tem essa função mesmo, né? Pro lobo. E encontra na Federal, enfim, meio, na área norte, na área de borda, muito comum, na área de borda do Cerrado, enfim. Lobeira é bem legal. E tem essas funções medicinais aí. O fruto eu comi uma vez, foi mais ou menos. Curti muito, não. Enjoativo. Acho que é isso então, pessoal. Obrigada, Léo, mais uma vez pela disponibilidade, compartilhar com a gente. Sei que está sempre perto da trilha, sempre está disponível aí para ajudar a gente em qualquer coisa e que eu aparecer perguntando, as outras monitoras. Valeu mesmo. Eu agradeço o convite e o que precisarem eu estou à disposição e sigam firme aí, porque esse projeto é fantástico. Ele precisa ficar para a eternidade aí. Parabéns, Li, parabéns, Amandinha, Ju, todo mundo aí que está faz um tempo e renova essa trilha todos os anos. Vou abrir aqui para agradecer também. Muito, muito obrigada, Léo. Foi linda a apresentação. Sempre contribuindo muito aqui, né? Sempre. Obrigada. A Carol tá aí, nem tinha visto a Carol também. Nossa, tem muita gente conhecida. Denilson, caramba, tem uma galera conhecida. Muito bem, valeu, galera. Obrigado aí. E é isso. Obrigadão por prestigiar. Vida longa mesmo, Mandinha. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.